Fala pessoal, voltamos com as informações para todos vocês aqui do canal Patriotas de todo o Brasil e do mundo. Lembrando que hoje é um dia decisivo nos Estados Unidos, eleições presidenciais. Coloque aqui nos comentários a cidade que você está nos assistindo, coloque aí se está chovendo ou não, como está o clima na sua cidade. Pessoal, uma bomba aí porque o STF está desesperado, sabendo aí de uma possível vitória de Trump, e eu vou trazer para vocês neste vídeo. Só peço para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Chegou o grande dia, a mais importante eleição da nossa história moderna está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos. O coração não está aguentando, muita antecipação, muito imprevisível o resultado dessas eleições, mas o que a gente pode falar até agora é, sem sombra de dúvida, fatos isolados, mas que podem ser determinantes, levam a crer na vitória do Donald Trump. Eu vou te explicar por quê. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. Então você não precisa sair obrigatoriamente para votar como aqui no Brasil. Lá o voto é opcional, vota quem quiser. Inclusive para votar você tem que fazer um registro para poder se tornar um votante, registrar. Daí o que acontece? Os estados swing states, um desses estados, por exemplo a Pensilvânia, ela é um estado que costuma não ter um grande turnout. Ou seja, turnout é o hábito da pessoa sair de casa para votar. Então tem muita, como é que a gente chama no Brasil quando a pessoa não vai votar? Muita ausência, né? Abstinência, não é que chama, esqueci o nome. Mas dessa vez, as cidades do interior da Pensilvânia estão fazendo filas gigantescas, está todo mundo indo votar. Lembrando, cidades do interior, zona rural, é muito mais republicano do que grandes centros urbanos. Então, uma das coisas que está chocando todo mundo é a quantidade de pessoas que estão indo na Pensilvânia, que é o estado dos estados swing states, o estado-chave, é o estado mais chave de todos. Se o Donald Trump ganhar a Pensilvânia, muito dificilmente a Kamala leva. Então, nós estamos vendo um grande número de pessoas que estão saindo para votar. Segundo, na Flórida, já, as pessoas elas são registradas, cadastradas, se elas são do Partido Democrata e Republicano, o que tem de republicano indo votar na Flórida também está batendo recorde. Está todo mundo chocado com a quantidade de pessoas do Partido Republicano que está indo votar. Então é um outro fator assim que está assustando muita gente. Terceiro ponto. Normalmente os democratas eles saem na frente no early voting. Early voting é o hábito de votar por correio antecipadamente. Só para você ter uma ideia, normalmente é de 30% da população americana vota antecipadamente pelo correio. Hoje, então, nós teremos em torno de 70%. Só que dessa vez, teve muito menos republicanos fazendo early vote, democratas. E sempre os democratas saem na frente. Todas as vezes. Os democratas sempre saem na frente no early vote. Mais democratas saem para votar antecipadamente por correio, né, ou votam por correio, do que republicanos. Republicanos gostam de ir no dia. Eles confiam mais em ir lá na urna no dia do que enviar o voto por correio. Eles temem que o voto pode ser, não sei, sabe, as fraudes. Os democratas não. Dessa vez, os democratas estão a 1,5 milhões de votos atrás do que tinha acontecido em 2020. 1,5 milhões, ou seja, os democratas não saíram para votar. Muito provavelmente não querem votar na Kamala Harris. Ou seja, não quer votar em nenhum dos dois, mas é votos a menos dos democratas. Enquanto isso, os republicanos estão lotando Pensilvânia, o interior, as ruas do interior de Pensilvânia, nas zonas de votação. Flórida está fazendo um regaço de republicanos indo votar, mas sim, muita gente mesmo. O povo lá está tão desesperado nos Estados Unidos. Olha o que aconteceu. A galera dos Estados Unidos estão tão desesperados, que olha o que eles fizeram. Vou pegar aqui para você ver. Isso aqui é um cara lá, o chefe do distrito lá de Manhattan, que contratou 6 ônibus. Tirar o áudio. Ele contratou 6 ônibus para pegar nova-iorquinos democratas para irem para Pensilvânia, que é ali do lado, para ficar influenciando na votação, para fazer boca de urna. E o bicho é tão burro que ele filma e fala. Ele filma isso daí e fala que o pessoal está indo lá para a Pensilvânia, vai espalhar, cada ônibus vai para uma cidade, para ficar fazendo, para influenciar as pessoas a votar nos democratas. O que eles estão percebendo? Que eles vão perder a Pensilvânia. Esse dado está sendo muito importante. Lembrando, ganhar a Pensilvânia é quase que certeza de ganhar a eleição.
Tanto é que ele é dos estados swing states, dos estados-chave, é o estado mais importante de todos. Texas, Trump está na frente. Flórida, Trump está na frente. Já se esperava isso. Mas na Pensilvânia, normalmente, tem uma coisa lá que se chama Rust Belt, cinturão da ferrugem, cinturão do ferro, onde ficavam várias indústrias, como de carros, de ferro, né, do Detroit e tal. Normalmente, quando um desses 3 estados do Rust Belt vai para um lado, os outros 3, eles sempre votam iguais. E a Pensilvânia está, assim, escandalosamente mais direita agora, pelo resultado essas filas nas zonas rurais. Então, se leva a Pensilvânia, pela história, vai levar também o Wisconsin e Michigan. Aí acabou. Aí Donald Trump ganha com certeza. Isso é até agora, nós estamos na metade do dia, nas votações ainda tem algumas horas de votações e depois é que eles vão começar a contagem, mas a esquerda está em desespero, eu acho que eles estão percebendo que deu ruim e nós estamos ouvindo outra coisa curiosa, muitos homens indo votar. Na eleição passada, 10 milhões a mais de mulheres foram votar. Dessa vez, os homens estão indo em massa e a maioria esmagadora dos homens votam no Donald Trump. Tem vários fatores que nos levam a crer que vai ser uma vitória do Donald Trump. Tá cedo para falar, eu não aposto todas as fichas nisso, porque a gente tem medo daquela questão do wishful thinking, né? Que fazer uma leitura da realidade de acordo com o que você gostaria que fosse. Mas o que a gente está vendo até agora é que o Trump vai ganhar. Deus, por favor, nos ajude nesse momento. Com certeza você já deve ter lido essa frase em algum lugar, nas suas redes sociais. Ela vai mais ou menos assim, eu não me lembro quem é o autor, mas ela é assim: durante o governo Bolsonaro nós vivíamos um paraíso com a imprensa tentando descrever que era um inferno. Agora nós estamos vivendo um inferno com a imprensa tentando descrever que é um paraíso. Falando sobre a militância da imprensa, do governo Lula, né, e atacando sempre Bolsonaro. Só que a situação, pelo menos no que diz respeito à economia, ela está tão degradante, tão podre, que a imprensa já não está conseguindo mais passar pano. Nem a Daniela Lima, que virou meme com aquele videozinho, pobre gosta de viajar, pobre gosta de comer, pobre gosta de vestir bem. Nem ela está conseguindo mais. Vou dar um exemplo para vocês, o buraco que o Brasil está entrando agora. Vamos lá. Boletim Focus. Mercado eleva a estimativa de inflação em 2024 para 4,59, acima do teto da meta. Lembrando, a meta era 3,5, o teto é um ponto a mais, 4,5. Então nós já estouramos o teto. O teto é o limite que foi programado. Nós já passamos do limite no que diz respeito à inflação. Mercado aposta em alta da Selic para 11,25 nessa semana. É os juros. Esse aí é o indexador de todos os juros do Brasil, basicamente, dos juros dos bancos. A taxa Selic vai aumentar de novo, vai ter 2 aumentos, pelo que tudo indica, tá bom? Mas aqui, contas das empresas estatais federais devem fechar 2024 com o maior déficit em 15 anos, apontam dados do próprio governo. E o governo tem rombo de 60 bi, o segundo pior maio da história. Isso foi de maio. Agora vamos lá. A situação está tão podre, mas está tão podre, que a gente percebe o nível de insatisfação até da imprensa militante, a imprensa que faz campanha pro Lula, que defende os crimes do Lula, que defende criminalização da discurso das palavras, né, das opiniões. A imprensa do Brasil é uma das mais militantes do mundo, mas nem ela está conseguindo passar pano mais. E quando chega no Jornal Nacional, aí você pode ter certeza, realmente chegou no fundo do poço. E essa reportagem que passou no Jornal Nacional não só fala o fato do colapso econômico no que diz respeito às estatais do Brasil, como compara do governo Bolsonaro e mostra que o governo Bolsonaro era melhor. Não, prepare-se para cair para trás, porque um trecho do Jornal Nacional é comparando Lula e Bolsonaro e mostrando claramente o quanto que o governo Bolsonaro foi melhor. Dá uma olhada. E as contas das empresas estatais federais brasileiras devem fechar 2024 com o maior déficit em 15 anos. Em 2009, o rombo do ano foi de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Nos anos seguintes, as estatais federais tiveram resultados melhores e, em alguns anos, até positivo, graças a aportes dos governos. Aqui, ó, só para você entender, tá? Esse aqui é governo Dilma. Aqui por aqui, ó. 13, 14. Aqui, ó, a Dilma. Isso aqui é a Dilma. Olha o colapso que a Dilma nos deu. Em 2018, a gestão do então presidente Michel Temer injetou 5 bilhões de reais no caixa dessas empresas, fazendo um superávit. Em 2019, o governo Jair Bolsonaro...
Olha que loucura! Bolsonaro injetou 10 bilhões de reais e o resultado ficou positivo, em 14 bilhões de reais. Aqui veio a pandemia, como vocês podem ver, e logo na sequência da pandemia, olha o que nós conseguimos. Agora, olha o governo Lula. Em 2023, o resultado voltou a ser negativo, em 700 milhões de reais. Este ano... Peraí, olha isso aqui. É isso que você tem que prestar atenção. O governo Lula está jogando um rombo nas estatais de 3,7 bilhões de reais. Tá aqui a matéria, para você ver com mais carinho, mais cuidado. Saiu no Jornal Nacional, porque assim, sair na internet é uma coisa, tem um alcance X. Quando sai no Jornal Nacional, aí você expande, amplifica esse alcance. É como se fosse a Globo mandando um recado. Cara, tá insustentável essa política monetária, essa política econômica, o trato a gestão das estatais. De janeiro a agosto de 2024, o déficit acumulado das empresas estatais federais atingiu 3,3 bilhões e pelas projeções deve chegar a 3,7 no final do ano. Especialistas alertam para riscos fiscais e dizem que contas são pagas por todos. Os especialistas falando a verdade. Então vamos lá, quando a estatal tem um prejuízo, quem paga é eu, quem paga é você. Porque o que acontece? O governo, para cobrir o rombo da estatal, tem que aumentar os impostos, criar novos tributos. E esse governo tem sido o governo campeão em criar novos tributos. Inclusive, a reforma tributária vai colocar o Brasil com o maior imposto IVA do mundo. Sim, nós temos os piores atendimentos públicos, serviços públicos do mundo e pagamos um dos maiores impostos do mundo. Então, quando você recebe o seu salário, você pode ter certeza, ali vai, imposto, tributo. Aí, quando você compra alguma coisa, tem imposto, tributo. Aquela empresa que comprou aquilo lá para te vender, pagou imposto, tributo. Então, metade do que você ganha, ou mais da metade, 60%, vai tudo para o governo. Tudo para o governo. E aí eles querem que a economia bombe numa situação como essa. E achei bom foi a comparação. E aqui, ó, a situação das empresas. Dataprev, Infraero, essas daqui que eu nem conheço, Correios, isso porque o Correios mentiu. Olha só, Correios mentiu sobre o déficit dele, sobre o rombo. A Telebrás fez pedalada fiscal, que inclusive ela admitiu para o Tribunal de Contas da União que eles fizeram pedalada fiscal e no ano de 2025 eles vão entregar um rombo de 150 milhões de reais. Tudo isso, com o tempo, é traduzido na destruição do nosso poder de compra. Não é hoje, não é semana que vem, é ao longo do tempo. Isso tudo vira juros, que vai ter que ser pago, e não tem como ser pago, tem que aumentar os impostos. Esse governo, quem fez o L, vai se arrepender demais da conta. Se já não se arrependeu. Corte na educação, corte na saúde, corte na segurança pública, desmatamento, queimada, morte de Yanomami, recorde de dengue, queimada de vacinas, falta de vacina, o Ministério Público acusando Lula de omissão na luta contra a Covid, isso porque nós estamos no fim da Covid, né? E o cara consegue ser omisso num momento que nem precisa de muita atenção. Imagina se fosse o pico da Covid. É impressionante o grau de destruição que esse governo está causando na economia do Brasil. Não nem falar dos outros aspectos, não, meio ambiente, segurança, não. Na economia do povo brasileiro. É impressionante. E aí eles vêm e fabricam a tal aumento de emprego. Isso é uma fabricação pura. Como que eles fabricam? Primeiro, mudando as regras do auxílio da Bolsa Família. Quem recebe Bolsa Família não pode procurar emprego. Então você tem dezenas de milhões de pessoas que param de procurar emprego e o cálculo é relativo a não quem está sem emprego, mas quem está procurando e não encontra. Então você já diminui aí 5 pontos percentuais no desemprego. Só falando assim, ó, você vai receber R$600 por mês, mas não vai atrás de emprego, não, senão você perde. E segundo, o governo está contratando pessoas, ele não está gerando emprego, porque isso é dívida, né? O governo está contratando, empregando pessoas. Sabe o que é isso? Isso é mais dívida, isso é mais gasto. E aí vem o cara do IBGE, o Postman, o cara que o IBGE nem queria, inclusive está fazendo greve, fazendo revolta contra esse cara, porque ele está mentindo nos relatórios dele, e sendo totalmente autoritário, e fabrica uma suposta... Você que vive no Brasil, você está percebendo que a nossa economia está melhorando ou piorando? Vai no supermercado. Vai com R$200 no supermercado hoje e vê o que você compra. E tenta lembrar o que você comprava há 4 anos atrás. Então eu vou te falar mais uma vez. Até a imprensa está começando a entender que não tem como mais ficar passando pano para esse governo. Para o Jornal Nacional lançar uma comparação entre Bolsonaro e Lula, mostrando que no Bolsonaro teve 10 bilhões de lucro nas estatais e no governo Lula teve 3,7, a distância disso aí, meu amigo, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Um abraço.